uma ideia distorcida de afeto, talvez, e tantas outras coisas. Ela cria, então, um visual de forma intencional para que as atenções fossem voltadas para ela. Para que as atenções fossem voltadas para a forma como ela se apresenta. Roupas, acessórios, maquiagem, tudo que ela escolhe usar tem exatamente essa intenção. Tudo o que essa mulher imoral, é assim que ela é descrita, mulher imoral ou mulher adúltera, depende da sua versão, mas é o mesmo sentido, tem por objetivo atrair a atenção para ela. Por isso, ela se preocupa excessivamente com a sua aparência pessoal. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é um tema delicado. Esse é o teminha espinhoso. É ou não é? Porque faz a nossa mente automaticamente pensar, bom, se a Naná começou falando de roupa e ela já levou a gente para Provérbios 7, já falou da mulher adúltera que se veste como uma prostituta, no mínimo que eu espero é uma lista, então, do que é para eu fazer, para eu não me parecer como ela. Eu não quero me parecer como ela. Então, se ela está usando roupa, acessório e maquiagem que se parece com uma prostituta, a pergunta é, então, o que pode e o que não pode? Quanto é demais? Qual é o limite? Qual é o comprimento, afinal, que é o mais adequado? Mas eu quero desafiar você, minha irmã, talvez essa pergunta esteja errada. Talvez essa pergunta não seja a melhor pergunta. Talvez a pergunta sobre esse assunto não seja quanto ou até onde eu posso ir, mas sim diante de quem eu me visto. Diante de quem eu e você nos vestimos. Toda mulher se veste por algum motivo. Toda mulher se veste por algum motivo. Algumas se vestem para serem notadas. Outras, talvez, para não serem julgadas. Algumas se vestem porque têm aprendido cada vez mais na internet que a sua roupa é uma ferramenta de poder. E que então você deve ilustrar a sua armadura e ir para conquistar o mundo e a sua roupa vai te ajudar nisso. Outras, talvez, se vestem para se esconder. E sem perceber, nós começamos a viver e a fazer escolhas a partir daí. Normas. A gente quer saber o que fazer. A gente quer saber até onde dá para ir. Mas a Bíblia, que é suficiente e tem tudo que nós precisamos para nos orientar em direção à vida e uma vida piedosa, ela não fala tanto sobre comprimento. Ela não fala tanto sobre tecido ou decote. Não que isso não seja importante. Mas ela fala muito sobre adoração. E uma coisa tem tudo a ver com a outra. Isso nos faz pensar para quase todo assunto da vida, se a Bíblia enfatiza tanto a adoração e onde está o nosso coração, que o problema raramente é o assunto em si, o problema raramente é o meu guarda-roupa ou as minhas escolhas, mas quem está no trono e no lugar maior da nossa adoração. E se a gente olhar bem de pertinho, eu acho que a gente vai perceber que quando o assunto é modéstia, o problema nunca é ou nunca foi o espelho. O problema sempre foi o que a gente quer com as roupas que a gente usa. Ou seja, uma questão de adoração. Uma questão de adoração. E falando em adoração, a Bíblia nos apresenta um outro tipo de mulher. Para além da mulher de Provérbios 7, a Bíblia fala para nós de um outro tipo de mulher que é instruída a ter uma forma de pensar bem diferente dessa de Provérbios 7. E essa mulher está sendo descrita por Paulo, quando ele escreve ao seu jovem pupilo Timóteo, que recebeu a árdua tarefa de liderar uma igreja em Éfeso. Vai comigo lá para 1 Timóteo, título aí na sua Bíblia. A minha é a Nova Versão Internacional e está escrito Instruções acerca da adoração. E é interessante porque se a gente não presta atenção nisso, a gente pode achar que o assunto está completamente desconectado disso, mas não está. E nessas instruções acerca de adoração, Paulo então quer mostrar para Timóteo que os membros da sua igreja em Éfeso devem se importar com algo que vai além das aparências. E quando chega na parte das mulheres, ele fala das roupas no mesmo contexto de como as mulheres deveriam adorar. Veja o que diz o texto. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras,
como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então, minhas queridas, Provérbios 7 nos mostra uma mulher que usa a aparência como uma ferramenta de sedução e de poder. Em contraste absoluto, completo, 100%. 1 Timóteo 2 mostra uma mulher que usa a aparência como uma expressão de reverência. Uma é sábia, a outra é louca. Nós fomos criadas para refletir a Deus. Esse é o nosso propósito, é nisso que se baseia quem nós somos e o que nós fazemos aqui. Nós fomos criadas com esse propósito. Mas nós também sabemos que depois da queda, nós passamos a usar tudo, inclusive o nosso corpo, para trazer glória para nós mesmas, ou para refletir a nós mesmas e não o Senhor a quem nós somos chamadas a refletir. E essa é a pergunta que vai nos acompanhar hoje. Diante de quem você vive? Nós não nos vestimos. Sim, a Bíblia, que é suficiente para nos orientar, nos fala categoricamente. Nós vivemos diante de Deus, nós nos vestimos diante do Senhor. Então hoje a gente não vai falar de centímetro. Hoje a gente não vai falar de regras. Nós vamos falar de coração. Vamos falar de temor, porque modéstia, minhas irmãs, não é uma lista a ser seguida e ticada. A modéstia é uma mulher consciente da presença de Deus e que dessa forma vive como tal. Eu peguei 2 definições de modéstia que eu achei muito interessantes. A primeira é da Martha Peace, e ela diz que a modéstia pode ser definida como a atitude de um coração motivado por amor a Deus, que busca a glória de Deus por meio da pureza e da humildade. A modéstia se revela em palavras, ações, expressões e vestimenta. E a segunda definição, a que eu vou usar um pouco mais, é a da Mary Cassin. Ela diz: a mulher de mente renovada, ela não fica obcecada pela sua aparência, mas também não a ignora. Com um olhar voltado para Cristo, ela se adorna de forma apropriada, decente e comedida. A sua aparência exterior reflete a beleza interior. A maior parte das discussões sobre roupa hoje em dia gira em torno da necessidade de modéstia. A gente dá muita ênfase ao fato de que os homens são suscetíveis a estímulo visual. Você certamente já ouviu isso. Que os homens são facilmente incitados sexualmente por meio daquilo que eles veem. A gente fala isso para as mulheres e fala que se elas se vestirem de forma sensual, elas podem tentar os irmãos a pecar e elas também podem cair em pecado sexual. Muitas vezes, por isso, a questão das roupas, ela então é reduzida à melhor maneira de ajudar os homens a evitar a tentação. O que é decotado demais? O que é transparente, curto, justo? Mais piedosa eu sou, certo? Talvez, não descaradamente, você já tenha ouvido ou percebido posturas assim. Usar roupa colorida demais, salto alto, arrumar o cabelo, pode parecer menos espiritual para muita gente. E andar fora de moda ou mal vestida pode dar a impressão de santidade. Tudo isso pode dar a impressão que refrear, então, desejos e atividades sexuais inapropriadas é o objetivo supremo da nossa forma de se vestir. E se for assim, minhas irmãs, é natural que a gente pense que logo, então, pega um lençol, certo? Amarra logo da cabeça até o pé, e esse seria o caminho mais lógico. Já pensou que delícia todo mundo assim aqui, num calor como esse hoje? Não me entenda mal, minhas irmãs, não me entendam mal. Mulheres precisam sim ter o cuidado de não tentar os seus irmãos propositadamente ou de fazê-los tropeçar, sem dúvida nenhuma. Mas refrear atividades sexuais ilícitas não é o motivo por trás do ensino bíblico sobre as nossas vestes. Não é que não importa. Modéstia é importante, é o tema de hoje no sentido da vestimenta, mas a discussão sobre moralismo que não edifica e que diminui o propósito real das roupas. E qual é esse propósito afinal? A gente vai voltar rapidamente lá para o início da Bíblia e ver qual é o propósito original e inicial das roupas, então. Lá em Gênesis 2, a gente vê no versículo 25, que quando Deus termina a sua criação e diz que tudo é muito bom,
Gênesis 2:25 diz: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse foi o estado em que homem e mulher originalmente existiam no jardim. Mas nós sabemos que Gênesis 3 muda tudo. E a vergonha, ela entra em cena pela primeira vez. A vergonha surge. Veja comigo, Gênesis 3, versículos de 7 a 10. Os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Ele já estava antes da queda, certo? Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Agora pula comigo para o versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Com o pecado, a vergonha surge. E Adão e Eva, assim que se percebem nus, eles tentam, da maneira deles, uma maneira quase que caricata, patética, cobrir a vergonha deles e pegam folhinhas de figueira. E o termo original da Bíblia nos diz que eles fizeram como se fosse uma tanguinha para cobrir a sua nudez, de folha. Aí você imagina, com constrangimento, com uma desonra, um desmerecimento, você não quer estar ali, você quer se esconder. E Eva está envergonhada, Adão está envergonhado, agora, diante do pecado, não da nudez. Eles abriram os olhos para a nudez e por isso se envergonham. E Eva se esforça por conta própria para cobrir a sua vergonha. Ela tenta cobrir, no fundo, a disparidade entre quem ela era agora e quem ela deveria ter sido, colocando essas folhinhas nas suas partes mais vulneráveis. E Adão faz a mesma coisa. Mas nenhum dos dois consegue cobrir o real problema, que é a sua inadequação diante de Deus. Isso é o que está acontecendo aqui. E aí nós vemos no versículo 21 que Deus, na sua graça e no seu amor, olha para aquela cobertura completamente ineficaz que eles fizeram e faz uma no lugar. Mas essa cobertura não vem sem um sacrifício. É o primeiro derramamento de sangue. Um cordeiro é sacrificado para que aqueles dois, Adão e Eva, pudessem ter novas vestes, vestes de pele, que não iam secar no dia seguinte, que não iam sair do lugar a qualquer movimento. O termo usado para descrever essas vestes de cordeiro é algo parecido como uma túnica, uma cobertura mais completa. E assim nascem, minhas irmãs, as roupas. Assim nascem as roupas. E olha que interessante, que lá em Gênesis já vem um sacrifício e um derramamento de sangue de um cordeiro que cobriria a vergonha deles, apontando para o sacrifício daquele que um dia cobriria a nossa vergonha por completo. E isso é o que Jesus Cristo faz. Ele nos cobre de forma definitiva. Não importa a tanguinha de folha que você tenta fazer para esconder a sua vergonha, ela nunca será suficiente. Só o Cordeiro perfeito te cobre e me cobre por completo. Nesse contexto nascem as roupas, como uma cobertura da vergonha, como um reconhecimento da queda e um ato de misericórdia do nosso Deus para conosco. A nudez antes da queda representa a pureza e a inocência dos seres humanos diante de Deus, enquanto que a nudez depois da queda representa a incapacidade dos seres humanos de se tornar apresentáveis diante dele. Nós precisamos de uma cobertura. Deus fez o que Adão e Eva não eram capazes de fazer. Ele os cobriu e os tornou apresentáveis. Derramou o sangue de um animal, vestiu Adão e Eva com a sua pele. Por meio de um sacrifício de sangue, Deus cobre o pecado e a vergonha deles. Sim, a solução misericordiosa de Deus para o pecado de Adão e Eva e para a tentativa inadequada deles de encobrir a vergonha consistiu em vesti-los de algo infinitamente superior. Quando Deus veste Adão e Eva, ele confirmou que eles precisavam de algo além do que eles mesmos poderiam fazer. Cobrir o corpo era a atitude apropriada diante do vexame do pecado. A vergonha da condição caída deles exigia que eles se cobrissem, não para esconder, mas para confessar e redimir. Eu preciso de alguém
para me cobrir. E escutem isso agora com muita atenção. As roupas, elas dão testemunho do fato de que nós perdemos a glória e a beleza da nossa existência inicial sem pecado. A nossa roupa, hoje, ela é um reconhecimento de limites. Nós precisamos de Deus. Ela é um reconhecimento da nossa dignidade. Deus resolveu o problema da vergonha de forma permanente e definitiva por meio do sangue de Jesus. Desde o início, a roupa foi colocada sobre nós na presença dele. Nós nos vestimos diante de Deus. Esse é o propósito e é nesse contexto que agora nós olhamos para as roupas de uma forma totalmente diferente. Não é sem nem pensar, não é, gostei da cor. Nós precisamos pensar biblicamente sobre a forma que nós nos vestimos. Nas palavras ainda da Mary Cassin, as roupas são um símbolo exterior visível de uma realidade espiritual interior. Quando você se reveste de Cristo, ele cobre a sua vergonha e torna você aquilo que você deveria ser. Ele oferece as vestes dele para que você possa se vestir e a vergonha da sua nudez não seja vista. Ser revestida dele nos confere decência. Sem isso, seríamos indecentes. As roupas físicas que vestimos devem dar testemunho desse fato. Devem mostrar que o Senhor cobre o nosso pecado e nos torna apresentáveis. Por isso temos que cobrir o nosso corpo em público. Por isso a nudez em público é inapropriada. Na vida a dois, gente, dentro do casamento, a nudez é apropriada. Marido e esposa são apresentáveis um para o outro. Não tem o constrangimento no contexto de uma aliança. Fora disso, nós nos vestimos para dar testemunho do nosso relacionamento de aliança com Deus. Por isso, nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Nós não podemos nos vestir de qualquer maneira. Isso nos leva a evitar alguns extremos perigosos. O primeiro deles, a libertinagem. Eu me visto como eu quiser. Meu corpo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Se o outro vai ficar tentado, o problema é dele, não é meu. Eu faço e uso o que me cai bem, o que é bonito, é para ser mostrado. Assim diz o mundo e todas as suas mentiras desconectadas da verdade bíblica sobre o motivo pelo qual nós nos vestimos. Quando caímos no perigo da libertinagem, nós usamos a sensualidade como poder. Nós corremos o risco de achar que a roupa tem o objetivo de nós sermos notadas a qualquer custo. Viramos reféns de uma cultura de exposição. Somos completamente avessas a regras. Escutou a palavra modéstia, o olho já é automaticamente. Como se fosse opressão. Qualquer parâmetro que te derem vira legalismo. E você não se submete a padrão nenhum. Esse é um perigo de alguém que se aculturou, se assimilou completamente e não entendeu que o fato de você se vestir comunica algo e você deve refletir Cristo na forma como você se veste. Um outro extremo, igualmente perigoso, é o moralismo. É a santidade medida pelo tecido. A minha roupa vai me tornar melhor. É o jeito que eu me visto que me torna aceitável ou mais santa. Eu aposto ou deposito nas regras e somente nelas, totalmente desconectado do meu coração, eu deposito nas regras aquilo que vai me trazer a santidade, sem considerar o coração. Isso me torna farisaica. Porque eu caio no perigo de fazer comparações espirituais totalmente descabidas. Eu julgo quem tem um cabelo diferente do meu. Eu julgo quem tem costumes diferentes do meu. Eu olho para ela e falo, essa aí nem crente deve ser. Ou, se ela ainda não entendeu nada. Julgamento espiritual baseado somente na aparência. Um outro extremo perigoso. E se a gente tiver um terceiro extremo, imaginando aí um triângulo de extremos... Mas muito parecido com essa linha, é eu confundir o desleixo com piedade. Também é outro perigo, minhas irmãs, porque a Bíblia não nos ensina isso, de forma nenhuma. Então lembre-se disso, sensual não é, vestir-se de forma sensual não é sinônimo de que você é livre. Muitas vezes indica exatamente o contrário. Você é escravo do que os outros pensam de você. Roupa certa, entre aspas, não é sinônimo de coração no lugar certo. E outra coisa, santo
não é sinônimo de feio. Santo não é sinônimo de feio. Então, o que é modéstia bíblica? Vamos lembrar da definição? Aquela atitude de um coração motivado por amor a Deus, que busca a glória dele por meio da pureza e da humildade. E aí a modéstia se revela em palavras, ações, expressões e vestimenta. A humildade, que nós somos chamadas a refletir da forma como nós nos vestimos, ela não quer provocar, ela não quer competir, ela não quer chocar, ela não quer se exibir, ela não quer ostentar. Um coração humilde quer representar Cristo. A mulher modesta é uma mulher consciente da presença de Deus. Agora vamos lá comigo para 1 Timóteo 2, 9 e 10 de novo. E é aqui que a gente vai se concentrar agora. A gente precisa ver algo com maturidade aqui. A Bíblia não manda a mulher cristã ser apagada. Mas ela também não manda ser exibida. Ela manda nós sermos piedosas. E aí você fala, tá, mas está muito amplo. Não tá, porque 1 Timóteo 2, 9 e 10 vai nos mostrar o que convém a mulheres que professam adorar a Deus. E quando Paulo descreve essa atitude em 1 Timóteo 2, 9 e 10, ele fala de decência, modéstia e bom senso. Essas três palavras não têm nada a ver com feiura. Essas três palavras têm a ver com ordem, têm a ver com organização. E eu sei que antes da gente chegar, ou logo depois que a gente lê modéstia, decência e discrição, vem uma frase que sempre meio que a gente fica meio sem entender. Porque ele fala, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Mas eu preciso transportar você um pouquinho lá para a cultura greco-romana do primeiro século, para essas mulheres lá em Éfeso. Essas tranças elaboradas, gente, não são essas, né, essas duas que a gente coloca, ou aquela embutida, ou aquela que a gente vê hoje. Não era um penteado comum. Essas tranças aqui, elas eram construções extremamente sofisticadas, cheias de fio de ouro, de adorno. E essas tranças significavam publicamente status, riqueza, sensualidade. E essas tranças elaboradas da qual ele está falando aqui, elas eram meio que uma vitrine social. Ou seja, não é sobre você arrumar o cabelo. Essas tranças que estão aqui são exibição de riqueza e distinção social que estavam intencionalmente sendo feitas pelas mulheres dentro da igreja e não cabia. Não era penteado o problema era ostentação, e é hoje ainda o problema. Ostentação, competição, sensualização. Uma outra questão, quando Paulo fala não com tranças, não com ouro, mas com boas obras, isso também não significa uma proibição absoluta do primeiro, mas sim a prioridade de um sobre o outro. Sabe um outro exemplo do mesmo padrão? Não só de pão viverá o homem, mas de... Nunca faça disso a sua identidade. A gente não pode perder o eixo desse texto. Não é a trança o problema. Antes da lista, o princípio já estava definido. Modestamente, com decência e com discrição. Essa lista está ilustrando, o princípio já está dado. Modéstia, decência e discrição. O contraste também não é ouro ou simplicidade, mas sim a beleza exterior e o ornamento espiritual. Isso muda as coisas. Isso muda tudo. De novo, não é a criação de um código de vestimenta. O que Paulo está fazendo aqui é perguntando o que chama mais a atenção nessas mulheres? O que chama mais a atenção em você? É a sua aparência ou é a sua piedade? Essa é a pergunta que você precisa responder. O que chama mais a atenção em você? É a sua aparência ou é a sua piedade? Paulo não está dizendo que trança é pecado, nem que ouro é pecado, nem que roupa cara é pecado, mas ele está dizendo cuidado para que a sua aparência não seja o projeto da sua vida e aquilo no qual você deposita a sua identidade. E quando ele termina aqui falando como convém a mulheres que declaram adorar a Deus, ele está deixando muito claro, existe sim um padrão. Existe uma estética compatível com a piedade. Ela começa no coração e ela transborda externamente. A Bíblia não promove desleixo,
A Bíblia não promove a feiura como virtude. A Bíblia não promove negligência na estética. Mas ela nunca promove ostentação, sensualização e exaltação do eu. Lembre-se, Provérbios 7, a mulher quer toda a atenção para ela. Ela usa a aparência como uma ferramenta de sedução. Em Timóteo, Paulo instrui Timóteo para que as mulheres aprendam a usar a sua aparência como uma expressão de reverência. Nada disso aponta para desleixo. Desleixo não é virtude espiritual. Existe uma ideia errada de que quanto menos você se importa com a sua aparência, mais santa você é. Não é isso o que o texto está falando. Ele está falando de identidade. O mesmo Deus, minhas irmãs, que condena a ostentação é o Deus que criou o belo. É o Deus que criou os pássaros, cada um de um jeito mais maravilhoso do que o outro. É o Deus que criou o pavão. É o Deus que criou todas as coisas belas que existem. É o Deus que, quando determinou que o tabernáculo fosse feito, encheu aquele tabernáculo de detalhes cuja função era ser belo. Ele descreveu as vestes sacerdotais com cuidado, falou de tecido, falou de cor, falou de enfeite. Beleza nunca foi o problema sempre foi o coração. Então vamos pensar, à medida que eu caminho aqui para os nossos momentos finais, em algo importante. Mulheres cristãs não podem encarar o chamado à modéstia como não se arrume. Deve sim, deve se arrumar. Deve fazer o melhor que pode dentro da sua condição. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com coração. Você sabe disso, eu tenho certeza que você conhece uma mulher que tem poucos recursos financeiros e ainda assim é cuidadosa com a sua aparência, é adequada, se veste de forma harmoniosa, é respeitosa, se veste de forma intencional. Enquanto você também talvez conheça outras mulheres que têm um monte de recurso e ainda assim é um caos. Não é sobre recurso, é sobre o interior transbordando para o exterior. E aqui, quando Paulo fala sobre essas 3 palavrinhas, né? Modéstia, decência e discrição, ele usa 3 palavras no original, que vão nos levar a entender que as nossas vestes, então, elas devem ser apropriadas, decentes e comedidas. O que é essa primeira palavra, apropriada? O que é uma roupa apropriada, gente? Uma roupa apropriada é uma roupa que tem ordem, harmonia e adequação. Adequação a quem nós somos em Cristo, adequação ao ambiente, adequação à ocasião. É um visual alinhado por dentro e por fora. E essa é uma abordagem que ela é contrária a várias coisas. Eu pensar dessa forma sobre a minha vestimenta ser apropriada, ela é contrária à ênfase excessiva na aparência pessoal, bem como ao descuido para com ela também. Porque se eu preciso me cuidar de forma apropriada, isso vai exigir de mim algumas disciplinas ou alguns cuidados. Pensar que a Bíblia me ensina que eu devo me vestir de forma apropriada também corrige a mulher que se veste de forma extravagante. Bem como as mulheres, assim como as mulheres de Éfeso, né? Que se vestiam de forma extravagante, que estavam fazendo isso justamente para aparecer. Paulo está chamando a atenção. Você precisa se vestir de forma adequada, apropriada, sem virar uma árvore de Natal para chamar a atenção dos outros. Certo? E ela também é uma correção para a mulher que imagina que santidade é sinônimo de desleixo, feiura ou estar totalmente fora de moda. Apropriado significa aparência belamente ordenada. Deve ser agradável, deve ser atraente. E atraente é diferente de sensual, completamente diferente. Do lado de dentro, transbordando para o lado de fora. E aí eu gosto que no livro, a Mary Casson tem um livro muito, muito legal chamado Garotas Sábias em um Mundo Selvagem. E ela tem um capítulo específico que fala sobre as vestes e ela propõe que, no sentido de se vestir apropriadamente, a gente faça algumas perguntas. Então você tem lá uma saia que você resolveu que você quer comprar. E você lembra agora, porque você veio aqui, assistiu a palestra, viu 1 Timóteo, você tem que pensar se ela é apropriada, se ela é decente, se ela é comedida. E normalmente a gente olha uma saia e fala assim, eu gostei. Ou mais recentemente, ela tá na minha cartela de cores, certo? E normalmente são só as perguntas que a gente faz.
Procuram-se 100 pessoas para testar. Ela combina com a minha identidade de filha de Deus? Ela combina com a semelhança de Cristo? Ela combina com o meu tipo físico e vai favorecer? Ela combina com a minha idade e o meu momento de vida? Porque isso é vestimenta apropriada. Ela combina com o meu orçamento? Isso também é vestimenta apropriada. Ela combina com as minhas necessidades? Eu preciso dela ou ela é mais uma que quando eu chegar em casa eu vou abrir armário e falar, eu tinha outra igual, nem lembro. Certo? Apropriado. Combina com a ocasião, combina com o lugar em que eu pretendo usar. Apropriado. Paulo nos chama para que as nossas vestimentas passem por esse primeiro crivo. É apropriado? O segundo termo que está usado aqui, que é decência, tem a ver com recato e humildade. Sim, minhas irmãs, eu sei que está calor, mas as nossas roupas devem nos cobrir. Eu sei que está quente, mas a filha de Deus ora para o Senhor, refresque-me ao Pai e me ajude a ser decente, certo? Ela cobre o seu corpo, ela não usa roupas provocantes, sedutoras, que honram ou exaltam a nudez. Lembre do verdadeiro propósito das roupas. Deixa de lado o seu interesse próprio. Traz um leque a mais. Vamos trabalhando 2 leques, um de cada lado, assim, ó. E exalte Cristo, que te criou, que te redimiu e te resgatou para viver para a glória dele. Lembra da saia? Como que é uma saia decente? Esses dias eu vi um vídeo que eu achei divertidíssimo, que era como uma mãe de filhos pequenos testa se a roupa dela tá boa para sair de casa. Não sei se vocês já viram isso. Mas é divertidíssimo, porque ela faz os mais diferentes exercícios. Se ela tiver que pegar alguém lá no alto, se ela tiver que pegar alguém embaixo, se ela tiver que tirar alguém debaixo da cama, se ela tiver que isso, que aquilo. E aí, se mostra qualquer coisa, ela fala, se não mostra nada, ela fala, bom, o vestido tá bom, posso sair. É quase isso que se vestir decentemente significa. Quantas vezes irmãos e irmãs relatam no culto que se sentem desconfortáveis porque se sentaram atrás de alguém que certamente não fez esse teste ou não se importou com ele, e ao sentar, levantar e qualquer movimento mostra tudo o que não podemos mostrar. Falta de decência, minhas irmãs. Nós não somos chamadas a viver assim. Somos chamadas a viver para algo muito maior do que mostrar o nosso corpo. Somos chamadas a viver para a glória do Senhor. Sem provocar os outros a pecar, com beleza, com ordem, de forma apropriada, com decência e comedidas, que é a nossa última palavrinha aqui. Comedida. Você se veste de forma comedida ou exagerada? Porque a última palavrinha aqui está falando isso. E o que é o comedido? É alguém que tem juízo. Refreia os próprios impulsos. É autocontrolado. Os nossos adornos, eles têm que ser moderados, eles têm que ser sensatos, não exagerados e absurdos. Além de tudo, isso aqui ainda te protege de virar meme na internet, certo? Cautela. Fala sobre refrear os nossos impulsos diante de cada moda que surge, abarrotando nosso armário cheio de coisa. Lembra? Modéstia começa no coração. Quantas de nós não temos tanto mais além do que nós precisamos? Isso tem a ver com vestir-se com modéstia. Se o modelo de saia que você quer é nível pavão, o preço é exorbitante e você já perdeu a conta de quantas você tem, será que comprá-la é uma escolha comedida? Será? Minhas irmãs, a modéstia, ela não apaga a feminilidade. Ela redime a feminilidade. Roupas apropriadas, decentes e comedidas. A feminilidade bíblica tem os desejos ordenados. Ela disciplina as nossas intenções. Ela liberta a gente de ser escrava do espelho. E também nos liberta de uma preguiça disfarçada de espiritualidade. No fim das contas, essa conversa é meio sobre roupa, mas não é. É sobre diante de quem nós vivemos. Nós não nos vestimos para as pessoas. Nós nos vestimos diante de Deus e isso muda tudo. De novo, minhas queridas, se eu vivo diante das pessoas, eu vou ficar escrava de me vestir para impressionar. Se eu vivo diante da cultura, eu sou escrava de me vestir para acompanhar. Se eu vivo diante do espelho, eu sou escrava de me vestir para encontrar validação. Mas se eu vivo diante do Senhor,
Eu me visto com consciência, porque eu me visto diante de Deus. Eu me visto com a consciência de que eu fui criada à imagem dele, consciência de que eu fui comprada pelo sangue de Cristo, consciência de que o meu corpo não é instrumento de exibição, não é bandeira de rebeldia, não é altar de vaidade. O meu corpo é templo. O meu corpo é templo, e um templo não é negligenciado, mas ele também não é o centro das atenções. Quem habita nele é que deve ser. Quem habita nele é quem deve ser. Então lembre-se disso. Não é sobre esconder o corpo, é sobre revelar o Salvador. Amém. E que quando o mundo nos olhar, Igreja de Cristo, e que ele não veja exibicionismo, não veja ostentação, não veja descuido, mas veja mulheres que vivem conscientes, adornadas e belas porque pertencem a ele. Vista-se como quem se veste diante de Deus. Vamos orar.